Bom dia, minha gente! Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo diferente de novo, respondendo perguntas. Dessa vez, as perguntas foram sobre morar em Portugal, não foi sobre o caso da Elis, não foi sobre pelo que nossa família passou especificamente nesse caso, mas foi sobre morar em Portugal. Abri a caixinha no meu Instagram, tive várias perguntas e vim aqui responder. Bora? Então, a primeira pergunta é: por quanto tempo tiveram dúvida dessa decisão e têm vontade de voltar? Então, essa pergunta vai do começo da nossa história. E a verdade é que eu, Miriam, nunca quis morar fora do Brasil, nunca quis morar longe da minha família. Não tinha esses planos, não tinha essa vontade, e o Thiago sempre quis. E sim, essas duas pessoas casaram. E como uma boa crente, né, uma boa cristã, eu orava: Deus, muda o coração dele, é tão bom aqui, tem tanta coisa para fazer aqui onde a gente tá. E Deus foi tão bom que ele mudou o meu coração. Então a gente casou em 2016 e em 2018 a gente foi para uma escola de missões lá na Alemanha. Passamos 3 meses lá. E nesse tempo, eu não sei, realmente algo mudou dentro de mim sobre muitas dúvidas que eu tinha, muitas questões que eu tinha. E eu não vou contar toda a história aqui porque ela é longa. Mas depois desses 3 meses morando na Alemanha, nós voltamos para lá. E nós conversamos e eu já estava disposta a mudar de país. Nós não sabíamos bem para onde que nós iríamos, mas nós já tínhamos no nosso coração essa decisão de mudar de país. E então, a partir do momento que a gente colocou isso no nosso coração, a gente tentou algumas oportunidades. O Thiago trabalha com TI, isso abre muitas portas para ele. E no princípio nós estávamos quase conseguindo ir para um outro país aqui da Europa, mas de uma hora para outra todas as portas se fecharam, deu tudo errado. E no mesmo dia que deu tudo errado, abriu-se uma portinha aqui para Portugal. Nessa época a gente ainda trabalhava com uma missão cristã chamada Steiger, e nós viemos para cá com um apoio e enviados por essa missão para começar um trabalho missionário com jovens aqui de Portugal. Então esse foi o jeito que nós viemos. Uma vez que nós tomamos a decisão, nós nunca voltamos atrás. E o que demorou foi o processo do nosso visto para poder trabalhar aqui. O Thiago já veio com proposta de emprego. Já tem a ver com a segunda pergunta, que é: vocês já foram empregados? Então, sim. Quando a gente decidiu vir para cá, a gente decidiu tomar um caminho mais seguro. Então, o Thiago fez muitas entrevistas de emprego do Brasil. E teve uma empresa que foi até o final, que quis trazer ele. Então, a gente já começou o nosso processo de visto lá. Por causa dessa empresa, foi a empresa que nos trouxe para cá. Então, o Thiago já veio com um trabalho formal e eu já vim com esse trabalho que eu ia desempenhar através dessa missão da qual nós fazíamos parte. Então, a segunda pergunta é: vocês já foram empregados? E a resposta é sim. A terceira pergunta que eu vou responder hoje é um pouco complexa de responder e vocês vão entender. É assim: qual é a maior diferença cultural? E eu digo que é muito complexo a responder porque nós chegamos em 2020, março de 2020. Quem lembra o que aconteceu em março de 2020? Boom da pandemia. E foi exatamente a gente chegar aqui e uma semana depois já estava tudo fechado. E nós eu conto a história uma outra hora dos perrengues que nós tivemos por causa disso. Mas nós começamos a conhecer um país que estava em mudança. A cultura do mundo mudou com a pandemia. Então é muito difícil responder porque eu não conheço Portugal antes da pandemia. Não conheço os costumes, o que se fazia, como se pensava. Então o que eu tenho é um pós-pandemia e um durante a pandemia. Então quando a gente chegou aqui, a gente queria fazer as coisas estavam fechadas. Porque tem muita gente nesse lugar, vale a pena ir lá. Chegava lá, ninguém, tudo fechado. E depois que as coisas foram abrindo, foi tudo muito diferente. Então eu não sei responder ao certo essa diferença cultural de pronto, mas se eu posso falar algumas coisas difíceis aqui, é a parte burocrática. E isso, portugueses, vocês me perdoam, vocês sabem que é muito complicada a parte burocrática portuguesa. E é uma diferença grande de tratamento, de informação. A parte de documentação ela é difícil em Portugal, mas assim, em outros países é mais difícil, pensando de um ponto de vista, mas aqui é assim: você vai no site, ele fala uma coisa.
Você liga no órgão, falam outra coisa. Você fala com o atendente no dia que você vai lá, ele te fala outra coisa. Então, primeiro o site vai dizer que você precisa de documento A, B e C. Você vai ligar lá, eles vão falar assim, não, do A não, você vai precisar do B, do C e do D. Aí você vai chegar nesse dia com o B, o C e o D, eles vão falar assim, não, mas você precisa do A, do C e do D. Eles vão dizer, o quê? Então, essa parte é muito confusa, é muito difícil. Não é fácil. Se você tem uma coisinha fora dessa documentação, você já não consegue fazer. Então, assim, essa parte de documentação e essa diferença de tratamento, ela foi um pouco chocante, assim, pra gente. Como eu falei, ainda foi durante o período pandêmico, então foi tudo esquisito, esse período de fazer essa parte de documentação e tudo. Mas pra nós isso foi uma diferença grande, assim. E no restante, nós estamos em Lisboa. Lisboa é cheia de estrangeiros e muitos brasileiros. Nós temos muitos amigos brasileiros aqui. Então acaba que no nosso dia a dia, eu não sinto mais tanta diferença. Só que também pode ser porque eu já tô há 5 anos aqui. E eu já me acostumei com muita coisa. Talvez as pessoas que vêm agora, sabe, tenham aquele olhar, mas nossa, isso é muito diferente. Eu já me acostumei bastante aqui. A próxima pergunta é: como foi o sentimento quando chegou e o agora sobre morar aqui? Quando eu cheguei, era um sentimento de vamos lá, vamos fazer as coisas acontecer e tal. E a pandemia veio e quebrou tudo. E era tudo muito incerto. Era o sentimento de ser de fora, o sentimento de não pertencer, o sentimento de eu preciso me encaixar aqui, preciso entender como funciona tudo. E era tudo muito pisando em ovos, todo mundo tentando entender. Eu não tinha muita certeza de nada que eu ia fazer, se era certo, se não era, se o jeito que eu tava falando ele era ofensivo ou se não. Tinha medo de falar alguma palavra que fosse ofensiva aqui e que no Brasil não é. Então era tudo assim, eu pensava muito antes de fazer as coisas e esse sentimento era pra com tudo. Desde falar com uma pessoa na rua, até fazer uma compra, até sacar dinheiro no banco, tudo. Era esse sentimento assim de calma lá, deixa eu entender como é que funciona, sabe? E hoje o sentimento é de casa. Hoje não é que eu já sei tudo, mas eu já sei que eu me encaixo, eu já sei as coisas que eu posso, as coisas que eu não posso fazer num geral. E se eu cometer alguma gafe, eu já sei desculpar, já fico tranquila. Então hoje o sentimento já é de pertencimento, assim. A pergunta recorde que mais teve aqui, que apareceu várias vezes é: você sente saudade da família? Como que você lida com essa saudade da família? A saudade da família e do nosso Brasil ameniza com o tempo? E sim, ameniza com o tempo. Eu, particularmente, tive muita dificuldade com a saudade por muito tempo. E é difícil, porque você vem pra cá, você vive coisas e é muito legal, só que lá também a vida continua e você não faz mais parte. Graças a Deus existe videochamada, mensagem, com a minha família eu tô sempre em muito contato, mas principalmente os meus sobrinhos. Quando eu saí de lá, o meu sobrinho, que eu era muito apegada, tinha 3 anos, agora que eu voltei ele tem 8. E é uma fase pulada da vida, por mais que eu acompanhe fotos, por mais que, né, a gente se fale por vídeo, eu não tava lá nas festinhas, eu não tava lá nos primeiros dias de aula, e são coisas que acontecem e que você não faz mais parte, então a saudade é muito complicada. Eu passei por muita coisa aqui, né, desde a gestação do Matheus, que foi tranquila, mas eu ainda estava entendendo como é que tudo funcionava, até a gestação da Elis, que foi o caos que foi. E nessas horas eu pensava assim, ai, como eu queria estar perto da minha família, ai, como eu queria ter ajuda. Então, nessas horas pega, assim, como que eu lido com isso e como que fez ficar melhor? Terapia, né, gente? Mas, assim, eu entendi algumas coisas do mundo ideal e do mundo real. Isso eu entendi às vezes que eu fui visitar o Brasil depois disso. Que tá tudo bem você perder essas datas, né? E hoje eu tenho a minha família, e dos meus filhos eu não vou perder as datas, mas dos meus primos isso vai acontecer, e tá tudo bem. Não sou menos tia, não sou tão presente, mas continuo tendo o meu lugarzinho lá, o meu papel na vida dos meus sobrinhos. Quero sempre apoiar, quero sempre, sabe, ser a tia que incentiva, que ajuda como pode, mesmo estando longe. Então esse papel eu ainda exerço. E quando eu falo sobre o mundo ideal e o mundo real, muitas vezes eu imaginava assim, ai, se eu tivesse lá seria mais fácil.
Se eu tivesse a família por perto agora eu teria mais ajuda. Isso é verdade em partes, mas não é verdade 100%, porque a vida das pessoas acontece. Ninguém ia parar a vida lá para me ajudar. Iam poder me ajudar pontualmente, mas ainda assim eu ia ter passado por tudo que eu passei, ainda assim eu ia ter que ter lidado com tudo o que eu lidei. Eu já não tenho mais a minha mãe, né? A minha mãe faleceu faz 2 anos e pouquinho. E eu tinha muita expectativa, eu acho que do tempo que eu ainda tinha minha mãe. Minha mãe era aquela pessoa que iria me ajudar em tudo, e ela iria mesmo. Mas estando no Brasil hoje, isso já não ia resolver, né? Então eu lido com me conscientizar das coisas, que é minha família ainda tá lá, eles ainda me amam, a gente conversa, eles sabem da minha vida, eu tô aqui, eu ainda amo eles. Quando eu vou lá visitar, a gente se abraça, a gente tá junto, isso é uma delícia, isso me recarrega. Mas hoje eu sei que eu pertenço aqui e eu tô muito bem com isso. Então a gente vai aprendendo a se fazer presente de uma forma diferente e de sentir eles presentes de uma forma diferente também. Então sim, eu tenho saudade da minha família, bastante. Mas hoje eu já sei lidar melhor com isso. E claro que uma das formas mais importantes é colocando outras pessoas à minha volta. Então a gente tem a nossa igreja, a gente tem os nossos amigos que se tornaram realmente a minha família. Eu falo, não é de boca para fora, não. Eu tenho amigas que se eu precisar de qualquer coisa, eu sei que eu vou poder contar tanto quanto com a minha família. E seja de coisas de ficar com filho, seja de coisas materiais, ou seja para desabafar e brigar, que é o que eu faria com a minha família. Então, hoje eu tenho essas pessoas, não são iguais à minha família, mas a gente vai achando pessoas e vai nos cercando de pessoas que nos ajudem também, pra gente não ficar sozinho, né? Aí a gente vai pra próxima pergunta que tem um pouco a ver com isso. Pensa em voltar pro Brasil? Não. Já falei sobre isso no vídeo que eu respondo sobre as coisas da Elis. Mas não, a gente não pensa em voltar. Hoje a gente tá muito bem aqui, muito bem estabelecido, tem a minha família. Aqui, meus filhos são portugueses, por mais que são luso-brasileiros, né? São filhos de nós brasileiros, mas eles têm cidadania portuguesa, são muito bem amparados aqui. E não, a gente não pensa em voltar, pelo menos não num curto prazo. Eu acho que nem num longo, mas aí o futuro pertence a Deus. Mas pensar, a gente não pensa em voltar. A última pergunta é bonita, que é: o que você fez para fazer daqui um lar? E eu fiquei pensando nisso, porque sim, hoje eu cheguei no ponto que aqui é minha casa, aqui é o meu lar. Já falei antes que quando eu fui pro Brasil dessa vez eu tive mais ainda esse sentimento de que o meu lugar é aqui em Portugal, é aqui onde eu tô. E para fazer daqui um lar, eu acho que são muitas coisas, é uma construção. Primeiro que hoje eu entendi que a minha prioridade hoje não é minha família no sentido de pai, irmãs, sobrinhos, por mais que eu ame todo mundo, mas hoje eu tenho a minha família, os meus filhos que são a minha prioridade e são quem me completa. Então hoje eu consigo me sentir completa aqui com os meus filhos, na minha casa, né? Hoje eu consegui deixar a casa de um jeito que eu gosto, de um jeito que a gente se sente bem aqui em casa. E uma coisa que eu precisei entender é que no Brasil, do jeito que eu morava lá, muito perto dos meus pais, da minha família, sempre na mesma igreja, no mesmo círculo de amigos, e eram pessoas que me conheciam desde pequenininha, que conviviam comigo a vida toda. E aqui não, aqui eu era uma folhinha em branco e eu podia mostrar para as pessoas, deixar elas conhecerem o que eu quisesse que elas conhecessem em mim. E fazer amigos, fazer família, fazer comunidade aqui precisou ser uma coisa intencional. Não foi sentadinha em casa esperando alguém imaginar que eu existo. Foi indo atrás, foi conversando, foi conhecendo pessoas, foi me integrando intencionalmente em alguns lugares. Então, quando a gente foi para a nossa igreja, essa que nós temos hoje, nós imediatamente quisemos fazer parte de um grupo familiar, porque a gente sabia que lá a gente ia na casa de uma pessoa e que a gente iria conhecer pessoas. E eu já falei aqui que essas pessoas que são as mais próximas de mim hoje, as que eu conheci nessa época. Então foi a gente intencionalmente se colocando em situações, chamando pessoas para conversar, para conhecer, abraçando qualquer oportunidade que nós tínhamos de nos integrar de alguma forma, né? E uma coisa muito importante também é que o Thiago se sente muito realizado no trabalho que ele executa aqui. Então nós estamos completos hoje aqui, né? E isso
faz um lar. E para mim, um lar, mais do que eu me encaixar aqui, é que eu cheguei no ponto que eu sei que eu consigo receber pessoas, que eu consigo acolher pessoas. Isso para mim é o mais gostoso, tanto fisicamente, de receber aqui em casa, que nem você sabe que eu tô com visita, e a gente tem um quarto para visitas aqui, e enfim, a gente ama ter gente aqui, mas também da parte de quando vejo alguma pessoa nova, tentar integrar ela, tentar chamar ela para perto. Tenho amigos que eu amo e que eu faço esse processo, cara, vem junto, vem aqui, vamos fazer isso funciona assim, você já viu aquilo lá? Principalmente como mãe, eu consigo ajudar várias outras mães que estão gestantes ou que têm crianças pequenas, e a gente está em fases parecidas, e a gente vai uma ajudando a outra, tem esse programa aqui, vai nesse hospital aqui, eu posso indicar isso para você. E então, criar essa comunidade em volta é fundamental, porque um lar não é a casa onde eu moro, né? Para mim, eu amo minha casa, mas poderia morar em qualquer lugar, estando com as mesmas pessoas, seria o meu lar, né? Então eu acho que precisou ser muito intencional, não foi automático, não foram as coisas que vieram até nós corremos atrás de muita coisa. E quem conhece curitibano sabe como a gente não é tão fácil no primeiro contato. E o Thiago e eu, a gente é até mais tímido nesse primeiro contato, fica mais de segunda, assim. Mas aqui a gente também foi, sim, abraçado, acolhido pelas pessoas, direcionado por muitas pessoas. Então hoje a gente ama morar aqui. Agora em março fez 5 anos que nós chegamos aqui. Eu sou completamente apaixonada por Portugal, sabendo dos problemas que tem, sabendo da dificuldade que é a vida imigrante, sabendo das muitas questões que tem. Ainda assim, eu sou apaixonada por esse lugar, por essas pessoas. Eu fui muito bem acolhida pelo povo português, muito bem recebida. Fui muito bem acolhida pelo sistema de saúde público quando a Elis precisou. Tivemos problemas, sim, com outras partes, mas ela teve tudo o que ela precisou. O Matheus muito bem inserido lá na escola, o Thiago muito feliz com o seu trabalho. Então nós estamos muito bem aqui. E a parte mais importante até para mim é a gente estar muito bem na nossa igreja, a gente ama pertencer àquele lugar, a gente ama fazer parte, ajudar a construir de alguma forma aquela história, a gente ama estar envolvido, tá, com as pessoas que são nossa família. Então, olha, essa é a minha declaração de amor por Portugal. Algum conselho para quem quer imigrar? E eu não sei, porque, gente, é difícil, tá? Foi difícil imigrar em 2. Nós viemos em 2, sozinho eu acho que eu teria desistido, de verdade, assim. E a gente veio com tudo muito certinho, emprego certinho, já um plano. E pra mim isso foi muito importante, e ainda assim foi difícil. Conheço muitas pessoas aqui que vieram com a passagem e com a fé. Passaram muito perrengue. Então, assim, pense no que você quer. Se você quer uma qualidade de vida melhor, se você quer ganhar dinheiro, se você quer... Pense nos seus objetivos. Tem alguns que você alcança vindo pra cá. Mas se você é uma pessoa que precisa de família perto, que precisa ter muita gente, ter o teu jeito, então pense bem. Por mais que a gente fale a língua portuguesa, a gente não tá numa outra cidade brasileira, aqui a gente tá num país diferente. Como eu falei, eu já me acostumei com muitas diferenças culturais, mas elas existem e eu tenho plena ciência de que aqui não é o Brasil, não é a mesma cultura que eu vim, então a gente respeita essa cultura, a gente entende as coisas, a gente não fica falando mal, tentando mudar tudo, afinal, nós que estamos imigrando nesse país, né? Então, Portugal, te amo, portugueses, amigos, amo muito vocês, amigos imigrantes, amo muito, muito, muito vocês, obrigado por todo o acolhimento e vocês que fizeram a gente se sentir em casa e fazer daqui o nosso lar. Com isso que eu termino o nosso vídeo aqui. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no meu canal. Se você acha esse conteúdo relevante, compartilha com mais alguém. Segue o meu Insta também, que lá eu tô sempre postando o link dos vídeos novos, eu tô sempre abrindo caixinha de pergunta. E assim a gente pode ficar mais próximo. Como eu já falei, eu quero que vocês estejam, mesmo de longe, estejam pertinho da gente, tá bom? Deus abençoe vocês, a semana de vocês. Um beijo. Tchau!